Fala galera, beleza? Luiz aqui, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo, tá? Nós estamos falando um pouquinho a respeito do C Sharp, né? Estamos aqui dando uma base para vocês e a gente viu na aula passada a respeito, uma introdução, né? Uma breve teoria a respeito do C Sharp, como é a linguagem, um pouquinho da história da tecnologia, das diferentes versões, e como a gente consegue utilizar ela em vários projetos, tá? A gente viu bastante sobre ela, por que a gente deve aprender C Sharp, ou porque pode aprender, né? Não deve, mas você pode, alguns frameworks, o porquê utilizar frameworks, e um pouco do ambiente aí que a Microsoft nos traz para diferentes aplicações, né? Utilizando o .NET como um framework principal. Se você ainda não assistiu essa aula, tá? Recomendo que você volte para a aula anterior. Vou deixar o card aqui para que vocês assistam. Aí depois vocês podem assistir esse vídeo aqui, que é como se fosse uma parte 2 da aula anterior, tá bom? Dessa playlist aqui que a gente está construindo junto com vocês a respeito do C Sharp. Então já convido vocês a curtirem, se inscreverem no canal para vocês não perderem as aulas seguintes, que a partir de agora é só prática. Nós vamos desenvolver aqui alguns projetos bem interessantes no decorrer do curso. E não deixem de conferir também os outros vídeos do canal em relação a outras linguagens, os vídeos também em relação a empregos, mercado de trabalho na área de TI são muito interessantes, e eu vou deixar aqui também na descrição o link do curso completo para você que deseja se aprofundar ainda mais no C Sharp, .NET, ASP.core, ok? Então, pessoal, a aula de hoje, como eu falei, vai ser bem prática e nós vamos começar com o básico, né? A instalação do nosso ambiente para utilizar o .NET. Para vocês que estão utilizando Windows, vai ser tudo mais fácil, mais fluido, né? Entretanto, se você quiser e estiver utilizando Linux, Mac, vai ser basicamente a mesma coisa, só que vocês vão adaptar aí o terminal para o terminal que vocês obviamente estiverem utilizando, né? Os atalhos e tudo. Se você está habituado ao ambiente, o sistema operacional que você usa, também vai ser super simples acompanhar a aula, tá bom? Para que vocês instalem, tá? Eu vou deixar o link na descrição também. É simplesmente vocês acessarem esse site .net.microsoft.com. Beleza? Basta que vocês cliquem nesse link, eu vou deixar aqui na descrição. Eu já deixei aqui mais fácil no Opera pra gente, tá bom? Uma vez que vocês chegarem aqui, vocês vão escolher o ambiente que vocês vão querer trabalhar. Vocês vão utilizar o Windows, né? Aí é simplesmente escolher aqui a versão do Runtime e do SDK, tá bom? E aí vocês vão escolher se vão utilizar todo o ambiente do .NET ou também escolher as versões, né, do .NET. Lembre-se sempre de utilizar o LTS, tá? Isso aqui dá uma garantia de que a Microsoft vai continuar trazendo atualizações, tá? Então esse .NET 6.0 é a versão mais atualizada no momento deste vídeo, com o selo do LTS, que é algo que a gente está procurando. Se vocês estiverem utilizando Linux também, basta que vocês cliquem no botão e utilizem, se for macOS também, e também vocês podem pegar uma imagem Docker do .NET, tá? E aí também basta que vocês utilizem o Docker, e aí vocês conseguem utilizar em qualquer sistema operacional ou até na cloud, tá? Fiquem à vontade também. Eu não vou baixar porque eu já tenho aqui no meu ambiente, tá? Vocês cliquem no Runtime, no SDK, para que vocês utilizem e baixem as versões de acordo com o que vocês desejam. Uma vez que vocês já baixaram, tá? Aqui tem mais detalhes a respeito de como o .NET ele é forte, né? E bem utilizado pela comunidade, e realmente é verdade, tá, pessoal? As empresas, elas mais maduras, elas utilizam .NET. E para vocês verificarem a versão, basta que vocês abram o PowerShell de vocês, o CMD ou qualquer outro terminal aí que vocês estiverem utilizando. No meu caso aqui eu vou abrir o PowerShell. E aí, para que vocês verifiquem a versão, se está tudo utilizando da maneira correta, vocês digitam .NET version, e é para que ele traga para vocês qual é a versão do .NET que vocês estão utilizando. No caso, eu estou aqui com a mais atual, a 6.0. Se isso aqui estiver instalado, então é porque você instalou o .NET da melhor maneira, tá, pessoal? Lembrando que o .NET é o framework, tá bom?
C# é a linguagem de programação, .NET é o framework. Para que vocês se acostumem aí com o CLI ou CLI, né, que são as linhas de comandos aí que vocês mais vão utilizar no .NET, eu vou passar algumas aqui para vocês, tá? A gente vai, por exemplo, utilizar o .NET-version para a gente, obviamente, ver a versão. Uma outra CLI interessante, uns comandos que a gente também vai utilizar aqui, é a lista de SDKs que a gente tem, tá? É importante que vocês baixem o SDK e também o runtime. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão verificar depois se está tudo bem, tá? Para vocês verem aqui os SDKs do .NET, basta que vocês digitem .NET list SDKs, tá bom? Vai ficar mais ou menos assim. Vocês vão digitar .NET espaço traço lists SDKs. E aí ele vai trazer para a gente aqui as versões do SDK que a gente tem aqui no nosso computador, tá? Como eu utilizo versões diferentes, porque na empresa que eu trabalho a gente utiliza .NET e a gente utiliza versões diferentes do .NET, eu acabo tendo mais versões aí de SDKs, tá? Mas não é obrigado. Versões principalmente antigas não conversam muito bem com as versões mais atuais, principalmente se elas não foram feitas utilizando LTS, para que a gente faça um upgrade da versão de uma maneira mais fluida do nosso projeto. Então, nesses casos, né, não é o recomendado, mas nesses casos aí a gente acaba utilizando várias versões do SDK nos projetos. Então, isso é perfeitamente normal, embora não aconselhado. Entretanto, para vocês, se vocês utilizarem a versão mais recente do SDK, é a suficiente. E para vocês verificarem os runtimes, né, que é justamente o gerenciador de memória que o .NET ele traz, a gente falou disso no vídeo anterior, se você não viu, está um pouco perdido, volta no vídeo anterior, depois você vem para esse. Basta que vocês digitem esse comando CLI .NET-list-runtimes, mais ou menos assim. E aí vocês vão ver aqui todos os runtimes que vocês têm disponíveis aí, tá? No meu caso eu tenho o ALL, tenho o ASP.NET Core, que é justamente aquilo que a gente já falou na aula passada, que é o .NET voltado para o web, tá? E dentre outros aí. E caso vocês esqueçam algum comando, tá? Basta que vocês digitem .NET Help, que aí ele vai mostrar uma lista de CLI aí que vocês podem estar utilizando, né? Comandos aí. E aí ele mostra em português o que é que você pode fazer, né? O .NET Edge, o Build, o Clean, o Help, List, né? Isso aqui a gente vai fazer, tá? A gente vai utilizar no decorrer dos nossos projetos, mas é só para vocês terem aí um guia, caso esqueçam, né? Geralmente a gente nem precisa decorar tudo isso, a gente vai utilizando e decorando de acordo com o nosso uso, tá? A gente não vai utilizar todos, mas de acordo com a necessidade a gente vai aí utilizando, beleza? Então agora, pessoal, chegou a hora de, depois da gente ter instalado o nosso ambiente, o SDK, o Runtime e o próprio .NET, nós vamos aqui, e pessoal, é super simples, tá? Vocês baixam aqui essas versões e vão simplesmente tendo Next, escolhendo o que é que vocês desejam utilizar, e aí instalam o ambiente. Depois que vocês fizerem isso, tá, pessoal? Basta que vocês criem um novo projeto. Eu vou mostrar para vocês como fazer. Quando a gente fala de criar um projeto, é a mesma coisa da gente gerar os arquivos iniciais da nossa aplicação. Tá? É a mesma maneira de vocês darem, por exemplo, um yarn init, um npm init, se vocês estiverem utilizando o JavaScript da vida. Vocês vão iniciar ali um projeto utilizando, no nosso caso aqui, o .NET. E por padrão, o .NET ele vai sempre gerar os arquivos na pasta atual, tá? Então a gente pode navegar utilizando o terminal ou utilizando também o ambiente gráfico do nosso sistema operacional para escolher a pasta em que a gente vai criar o nosso projeto, tá bom? Mas se a gente não quiser especificar, por exemplo, se a gente estiver na pasta raiz do Linux ou de qualquer outro projeto, mas a gente quer criar o nosso projeto em outra pasta, né? Basta que a gente utilize a flag "-o", tá?
para isso no comando, no terminal de comando, e a gente já vai criar na pasta que a gente quiser. Mas a gente pode já, para poupar tempo, né, já criar dentro da pasta, tá bom? Então vamos fazer isso, tá? Nós vamos utilizar aqui o nosso terminal. Podemos utilizar o PowerShell, já que ele já está aberto aqui. E agora, dentro do PowerShell, a gente pode utilizar aqui a nossa linha de comando. Deixa eu dar um clear aqui, para ele limpar. Beleza? E agora nós vamos iniciar um comando, tá? A gente está aqui na nossa pasta. Deixa eu ver se eu consigo navegar aqui. Pronto, eu vou mostrar para vocês o -O para a gente não precisar ficar navegando aqui entre as pastas, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um .NET New Console. Nós vamos criar então uma aplicação, os arquivos pré-prontos do .NET. Beleza? E agora nós vamos utilizar a flag "-O" para mostrar aonde é que a gente vai criar essa pasta, tá? No caso, a gente vai criar uma pasta. Podemos chamar de meu app, e por padrão, tá? O .NET a gente utiliza a primeira letra maiúscula, tá? É um padrão, não é obrigação, só que é um padrão bem aceito pela comunidade, tá? Vocês só precisam utilizar isso aqui se vocês já estiverem dentro da pasta. Se vocês quiserem criar a pasta, escolher a pasta, vocês podem utilizar o "-O". Ele está reclamando aqui de alguma coisa, provavelmente que a pasta ainda não existia antes, né? E agora ele diz que ele conseguiu criar aqui o nosso projeto inicial. Se eu for aqui, por exemplo, na pasta onde estamos, né? Que é o user status, a gente vem aqui no meu app, a gente já vai ver aqui que ele já criou alguns arquivos para nós, tá? Bom, aqui a gente vê que ele já está no C#. Beleza? Vamos navegar então para essa pasta, meu app, e vamos dar um ls para a gente ver os arquivos que a gente tem à nossa disposição aqui. O csproj, ele é o arquivo dentro da nossa pasta que indica que o nosso projeto ele é na linguagem C#, né? C e S de Sharp, né? E aqui, para a gente sempre localizar o arquivo inicial, nós vamos utilizar o program.cs para isso. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu vou iniciar um arquivo ou baixar um arquivo que já está na nuvem, né, no GitHub da vida ou um GitLab, é a gente dar um .NET Restore no arquivo. Porque isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que ele instale as dependências, né, os pacotes do projeto. Então, a gente vai dar um .NET Restore. No caso, nosso arquivo não tem nenhuma dependência ainda, mas simplesmente para vocês saberem que esse comando ele vai instalar todas as dependências que vocês precisam para o seu projeto. No nosso caso aqui, a gente não tem nenhuma dependência, a gente está criando o projeto do zero. Então ele vai dizer aqui para a gente que todos os projetos estão atualizados, né? Para a restauração. Se vocês quiserem limpar alguns resquícios de projeto que vocês não estejam utilizando, né? Às vezes algumas versões que já estão desatualizadas de acordo com o upgrade que vocês estiverem fazendo das versões que vocês estão utilizando, basta que vocês dêem um .NET Clean. Isso vai fazer com que vocês limpem o projeto de vocês, tá? E também limpem o cache. Isso vai economizar bastante espaço, né? Então ele vai dizer aqui que a compilação deu certo, né? Não teve erros e tudo. Vocês limparam aqui a cache dos seus projetos e também eliminaram alguns arquivos que não são mais utilizados dentro do projeto. No nosso caso a gente não tinha, né? Mas serve para vocês entenderem que esse CLI é bem importante e vocês vão utilizar no decorrer aí da carreira de vocês. Se vocês quiserem fazer o build, vou dar um clear aqui. Se vocês quiserem fazer um build no projeto de vocês, basta que vocês deem um .NET Build. Tá? Isso aqui no Help vocês já vão ter bastante desse CLI, né? Vocês lembram? Isso aqui tudo a gente está fazendo, o clean, o build, tá? Então, é simplesmente isso. Vamos dar então um .NET Build, para que vocês vejam o build do nosso projeto. Ele vai trazer aqui alguns warnings e alguns erros, tá? Que ele está buildando.
alguns warnings, que são os avisos, nenhum erro, né? Somente que a nossa aplicação ainda é nova, não fizemos praticamente nada, mas se vocês quiserem buildar elas, basta que vocês digitem aí .NET Build, beleza? E para rodar o aplicativo, .NET Run. Aí vocês vão rodar o aplicativo e, por padrão, o aplicativo, quando a gente inicia naquele .NET New Console, ele vai trazer um aplicativozinho que ele roda a famosa frase Hello World, por padrão, tá? Ele dá simplesmente um console e para a aplicação, tá bom? Uma outra coisa interessante, que eu até separei aqui no slide para vocês, deixa eu ver, aqui está a lista do CLI, vou deixar aqui esse slide para vocês também na descrição, tá? Para que vocês tenham acesso. A parte de criar um novo projeto, sim, as variáveis de ambiente, né? Vocês sabem, né, que existem várias variáveis de ambiente que vocês podem tornar a sua aplicação mais testável e mais preparada para um ambiente, os problemas reais de um aplicativo grande, né? Então, geralmente, depende muito do projeto, tá? Eu já trabalhei em empresas que não têm um ambiente de teste. Já trabalhei em empresas bem mais cautelosas que tem um ambiente de teste, de staging e depois um ambiente de produção. No geral, vocês vão encontrar sempre não, tá? Mas na maioria das vezes, um ambiente de teste, depois um ambiente de homologação, também chamado de staging, e depois um ambiente de produção, que é justamente o ambiente que já vai aparecer para o usuário final, tá? Então, para evitar erros, é muito interessante que a gente teste bastante a aplicação antes de colocá-la em produção. E para que vocês rodem ambientes diferentes, basta que vocês executem esses CLIs que apareceram aí no slide, tá? Então, por exemplo, vocês podem entrar aqui no .NET Run, e aí vocês vão nas variáveis de ambiente, Environment, e aí vocês vão utilizar o ambiente que vocês estão fazendo, né? Se for um ambiente de desenvolvimento, aí vocês vão utilizar Development, ou vocês podem nomear depois esses ambientes, tá? Ou Production, né? Ou também Stage, né? No caso aqui, se for para produção, vocês vão saber dar um run na variável de ambiente, ou melhor, no ambiente de produção. Existem maneiras de vocês debugarem o aplicativo, tá? Mas ele não vai executar o comando run, ele não vai executar a depuração. Mas vocês podem utilizar breakpoints para depurar o aplicativo de vocês, né? Quem sabe debugar, procurar erros, né? Aí vocês podem utilizar o breakpoint para isso, tá? Futuramente a gente vai mostrar para vocês algumas aplicações do breakpoint. Dito isso, pessoal, o que nós vamos fazer agora, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho da documentação aqui do C# e os próximos passos que a gente vai seguir aqui no nosso canal, tá? Vou fazer o seguinte, então, para vocês. Eu vou abrir esse arquivo aqui no VS Code, tá? Vocês podem utilizar também o Visual Studio, eu até acho mais completo, porém ele requer uma memória RAM bem maior, né? Então, fiquem à vontade, tá? Vocês podem utilizar o Visual Studio, ele já vai trazer um ambiente bem mais completo para vocês. Mas para nossa aplicação, como a gente não vai fazer um aplicativo enorme aqui, a gente vai simplesmente passar por algumas bases do .NET, a gente pode utilizar perfeitamente o VS Code, ele vai utilizar bem menos memória. Então, eu vou abrir aqui esse nosso app no VS Code, tá? Para isso, basta que a gente digite code. E ele vai abrir isso aqui no VS Code. E aqui a gente já vai ter a nossa estrutura, tá? Do nosso app utilizando .NET e C#. Tá? Nós vamos ter dois principais arquivos aqui. O nome do nosso arquivo, .csproject, né? E aí a gente vai dar um projeto C#, e o program.cs, que também indica que é C#. Uma dica interessante é quando vocês forem criar o arquivo, né? Como a gente fez ali, a gente deu um .NET,
.NET Console, e em seguida a gente disse o nome do nosso projeto. Evitem utilizar espaços, tá? Ele vai criar uma pasta, mas não utilizem, por exemplo, meu espaço app. Por quê? Porque aí ele vai criar o arquivo com o nome que vocês derem lá no projeto, e não é interessante que ele tenha espaço. Então utilizem a técnica de nomeação de variáveis chamada camel case. Vocês devem conhecer já, se não conhecem ainda, simplesmente utilizarem a primeira letra maiúscula, ou não, né? Mas cada vez que vocês utilizar espaço, não utilizem, coloquem a primeira letra da próxima palavra maiúscula, né? Para indicar que são duas palavras diferentes. Beleza, isso aqui é uma técnica de nomeação de variável, uma das várias que a gente tem, né? Chamada camel case, é bem famosa aí, mas não precisa vocês saberem disso. Basicamente, não tenham espaço, porque ele vai nomear o arquivo principal, né, o CSProj, com o nome que você der lá no seu projeto. Beleza? Nós vamos abrir aqui, basicamente, o que está dizendo aqui para nós. Para que a gente entenda isso, nós vamos abrir um pouquinho a doc do C# e do .NET, tá, pessoal? Esse output type, ele é o tipo do projeto. Exec, ele vai dizer para a gente que é, obviamente, um executável, tá? Não precisa se apegar a isso, é simplesmente para que vocês tenham noção do que a gente está falando aqui. O framework, Target Framework, é justamente a versão que a gente está utilizando. No nosso caso é o .NET 6.0. E as outras coisas, por enquanto, não é interessante, não precisa você saber. Aqui é a execução do nosso programa, simplesmente vai trazer um Hello World para nós, né? Alguns detalhes interessantes que a gente pode ter aqui nas configurações do nosso programa, tá? Aqui é o SDK, a versão do SDK que a gente está utilizando. Nós vamos ver quando nós estamos utilizando aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide, sim, eu coloquei a doc dele, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês a doc do nosso SDK. Beleza, perfeito, já aqui traduzida. Então, vocês entendam os códigos iniciais aqui que o nosso projeto ele nos traz, nada melhor do que a gente recorrer à própria documentação do .NET para explicar, né? Como eu falei aqui, o Project SDK, ele vai trazer para nós a versão do SDK instalada. Né? Simplesmente isso, referência ao SDK do projeto do MS Build. E aqui do lado esquerdo vocês vão trazer as diversas coisas que vocês podem ter na versão inicial do .NET. Tá? O Target, que é outra coisa que já traz aqui para nós a versão inicial do .NET. Né? Vocês podem ver o Target Framework. Se vocês quiserem saber o que é isso aqui, com mais detalhes, né? Basta que vocês leiam aqui na documentação, tá bom? Vocês podem ver aqui que tem muito mais configurações, os imports, os before targets, dependents or targets, label e outras coisas que vocês podem colocar. São atributos opcionais, tá? Como vocês podem ver, a nossa aplicação ela funciona muito bem simplesmente com o Target Framework, né? Mas vocês podem colocar muito mais coisas, muito mais atributos opcionais que vocês podem utilizar aqui, tá bom, pessoal? E aí fica um incentivo para que vocês leiam bastante a documentação, tá? O Property Group aqui também, se não me engano, a gente tem aqui, né? Tem Property Group. Vão entender direitinho o que é se vocês lerem a documentação aqui, né? É um conjunto de elementos definidos pelo usuário, beleza? O que eu recomendo vocês a fazer, tá? Sempre que vocês estiverem aqui documentando, ou melhor, em dúvida do que é que vocês vão utilizar, por exemplo, o Implicit Uses. Se vocês tiverem dúvida em relação a isso, vocês copiam, colhem aqui, vejam na documentação o que é que vocês vão poder utilizar. Aí vocês vão ler exatamente o que é que ele quer dizer em relação a isso. A documentação aqui do C#, ela não é tão complicada, tá? Para que vocês utilizem ela, leiam. Recomendo que vocês leiam, não toda, mas à medida que vocês forem precisando, tá? A documentação ela é bem amigável em relação a isso, beleza?
Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem nos comentários. A partir de agora, o que é que a gente vai fazer? A partir de agora, nós vamos nos concentrar em criar o nosso primeiro projeto. E aí, basicamente, a gente vai utilizar bastante o program.cs para isso, né? E criando outros arquivos também. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixem seu like, se inscrevam no canal se vocês gostaram do conteúdo, para que motive a gente a continuar trazendo mais conteúdos desse tipo para vocês. A partir de agora, nós vamos ver muita prática em relação a C#, .NET, ASP.core. E qualquer dúvida, fale com a gente no Instagram. Não deixem de conferir os links aqui na descrição, que a gente vai colocar de treinamentos mais aprofundados e outros vídeos que também vão ajudar vocês, tanto nas hard skills, que são linguagens e frameworks, como também as soft skills, para que vocês sejam aí programadores mais completos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, perguntem nos comentários e chamem no Instagram. E valeu!